Ai de mim, provocações. Tem que começar com um gemido grego. Ai me! Quase 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Agora ouçam o que declarou um dia o nosso convidado de hoje. Preocupado em disseminar a força da palavra, do conhecimento e da rebeldia, virei jornalista e educador. Como o conhecimento e a rebeldia nos atraem, ainda mais na cabeça dos educadores, nós o chamamos. Além de escrever na Folha.com e de falar na rádio CBN, ele tem um site na internet, baseado na ideia de que a pouca educação gera pouca solidariedade entre as pessoas e que isso explica, em parte, porque ainda somos tão desiguais, tão violentos. Ele é Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein. Não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. A educação deve ter alguma coisa a ver com isso. Quem disse isso foi Alexandre Dumas Filho. Ele acertou? Olha, eu acho o seguinte, que o adulto que perde a criança perde o poder de aprender e perde a curiosidade. Quando você vê as pessoas que são as maiores inventoras do planeta, em qualquer área, os maiores criadores, na música, no teatro, na dança, na biotecnologia, são pessoas que nunca ficaram estúpidas porque sempre conseguiram manter a estupidez de uma criança, no sentido de que elas se encantam o tempo todo. Você perde a criança quando você perde o encantamento da descoberta. Então, eu acho que um limite da estupidez ou não do adulto é quando a curiosidade da criança vai embora. Como vão a educação e a cultura neste país? Você sabe que uma coisa que eu queria te falar, já que você está provocando, que para mim, educação e cultura é uma mesma coisa, porque não tem educação sem cultura, não tem cultura sem educação. Quando você está num palco, Abu, se as pessoas não tiverem educação, elas também não vão conseguir perceber a força do significado das suas palavras. E nesse sentido, a educação e a cultura, por mais que tenha evoluído e evoluiu muito, ainda é muito ruim. Eu vou dizer uma coisa para você. Educação não tem nada a ver com cultura. A educação é uma coisa, a cultura é outra. Agora você vem e une as duas. Exatamente. Como? Que é isso, Dimenstein? Não, porque para mim, a educação é o que te permite absorver os símbolos produzidos pela humanidade. E isso é cultura. A educação hoje no Brasil, ninguém sabe o que é. Ninguém faz um projeto de educação por 30 anos. No Japão, quem não sabe ler vai preso. Aqui eles são eleitos, Dimenstein. Então, que é isso? Como é que você pode começar a achar que a cultura e a educação estão unidas? Mas você sabe que a única coisa que eu consigo... Como é que o Nino Carta me fala bem de você? Falando uma bobagem dessa. Não, o que eu tentei colocar é o seguinte, quando a gente fala em educação, é muito mais do que a escola só, do que aquela sala de aula. A educação é o viver. Você sabe que a palavra educar, ela vem do latim, que é extrair. E a educação é o processo cotidiano do extrair as coisas. E isso pode ser num teatro, pode ser num hospital, você como médico, como enfermeiro, pode ser numa sala de aula ou não. O que eu acho que é emburrecedor é você achar que você consegue aprender de verdade estando num lugar que parece uma fábrica, que tem até sirene. Agora eu vou aprender matemática, química, física, biologia, e tem uma sirene, você muda de lugar, muda de assunto. Isso não, imagine, isso daí não funciona. Quando você pensa na cultura, é como todo o mundo dos símbolos, é entronizado no processo de aprendizagem. O professor hoje, ele não está sabendo que a internet está aí, ele está dando aula como estava antigamente, ele não vê que os garotos já estão sabendo outras coisas, tem que descobrir a forma de dar uma nova aula, tem que reinventar. Não é? A sala de aula, tem que reinventar o conceito de sala de aula. A sala de aula não está na escola,
A sala de aula está no mundo. Esses meninos, eles já nascem aprendendo no computador, eles já nascem interativos, eles já nascem conectados, compartilhando. Chega um professor lá, vai ensinar derivativa, ele vai ensinar oração coordenada subjuntiva reduzida do infinitivo, sem ensinar antes a poesia. O que eu acho que você... Sabe como você aprende português de verdade? É por isso que eu falo que educação e cultura é uma coisa só. Você aprende português se apaixonando pela poesia, pela literatura. Aí depois a norma culta. Você não ensina a pessoa a fazer sexo e antes ensina ginecologia ou ensina obstetrícia. Entendeu? A poesia, a literatura que vai te ensinar a ter um mundo encantado. Você imagina quantas crianças poderiam aprender muito mais português e geografia se encantassem pelo teatro, ou pela música, ou pela dança. Então, quando você fala na expressão, porque qual o papel da educação? A educação só tem um papel, um único papel. A educação tem um único papel, é ensinar o encanto da possibilidade. É isto. O educador tem que ensinar a pessoa a se encantar com as possibilidades da sua existência. Existe no Brasil isso? Olha, você tem vários tipos de educadores que são assim. Você tem pessoas que são educadoras, mas não estão numa sala de aula. A escola não mudou, né? Então nós estamos com uma geração que é tecnológica, numa sala de aula com giz, lousa e o professor, os alunos sentados um atrás do outro, naquele mesmo sistema que foi desde que a escola foi fundada, né? Então é uma briga para que eles prestem atenção, para que eles fiquem inquietos, para que o professor possa falar. O professor tem uma jornada muito extensa. Primeiro, ele ganha pouco, né? Então ele precisa trabalhar muito. Eu coordeno uma equipe de quase 100 professores, a maioria deles trabalha em 3 períodos. Então é impossível uma pessoa que trabalha manhã, tarde e noite conseguir estudar. Você sabe o que eu quis dizer com essa provocações, né? O seu site diz: nascemos com uma arrogância, informar ao leitor em que vale prestar atenção. Isso no jornalismo é chamado de arrogância? Você sabe o que eu quis dizer com essa provocações, né? É que a gente não vive mais na era da informação. Tem tanta informação, que eu acho que nós estamos entrando numa outra era, nós estamos entrando na era da curadoria, das pessoas que tentam selecionar o que é relevante na vida das pessoas. Quando você pega um site na internet, você pega um portal, você tem desde a fofoca mais rala, mas junto com a notícia mais importante do que acontece na Europa. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas agora a selecionar o que é relevante. Se as pessoas vão te escolher ou não por ser um selecionador é outra coisa. A coordenadora de jornalismo de uma faculdade particular disse outro dia que aluno de jornalismo não deve perder tempo com literatura. Comente. Eu acho o seguinte, que os alunos não devem perder tempo com essa coordenadora, que eu nem sei quem é. Porque, assim, é um provocador. Porque a literatura te dá a dimensão profunda do ser humano, te dá a dimensão, te faz ter um contato transcendente com a realidade. Aí você sai daquela mesmice. Quando você estuda um Machado, um Goethe, Joyce, você tem uma visão da realidade muito maior. E o jornalista é o sujeito que, para poder escolher, tem que ter uma visão da realidade. Eu, graças a Deus, não aprendi norma culta na escola, porque eu era um péssimo aluno. Era um tremendo vagal. Eu aprendi norma culta? Não aprendi. Mas eu gostava de ler algumas coisas. Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, Kafka. Então, os erros que eu não cometo de português, não é porque eu saiba, é porque é como se fosse uma música. Quando eu falo assim, mim fazer, alguma coisa sou errado. A literatura dá para o jornalista uma transcendência do cotidiano. Perfeito, perfeito. Agora, coitado desses alunos aqui dessa me diga uma coisa, então parece que precisam mais ou menos 300 mil professores para conseguir cumprir os alunos que precisam de aulas. Agora, esses educadores estão preparados para educar? Não. Você sabe sabe o que acontece? Eu vou te falar o seguinte, os educadores não foram preparados nem para ser alunos.
porque... Não provoca tão... Não, eu vou dizer o seguinte, você sabe uma coisa que o aluno nunca vê? Ele nunca viu o professor estudando. Como que ele vai saber que um professor é um aprendedor, digamos assim, entre aspas, e como que ele vai se encantar com um professor que não gosta de aprender? Às vezes o professor não gosta de ler, não gosta de teatro, não gosta de dança, não gosta de nada. Como que ele vai inspirar? Se você pegar as pessoas que te ensinaram alguma coisa na sua vida, se você pudesse pensar hoje, 5 pessoas eram o quê? Eram pessoas apaixonadas com aprender. Duvido que não tenha na sua vida algum diretor, algum ator, algum... O que essas pessoas eram? As pessoas que transmitiam o ato de aprender. Você sabe que a palavra aprender em hebraico é igual fazer sexo, transar. Porque vem da palavra conhecer. Legal. Porque é o seguinte, quando você conhece, você gera a vida. Esse ato é um ato de... Tanto que como está na Bíblia, em hebraico. Adão conheceu Eva. O que é o ato de conhecer? O conhecer é você gerar a vida. Se o professor não te passa a sensação de que ele está gerando a vida pelo conhecimento, você não consegue ter uma relação profunda de aprendizagem. Agora vai o professor é vítima, né? Ele dá 10 aulas por dia, ele tem alunos salas de 40 alunos, material didático péssimo. Chega no final do dia, ele está, digamos assim, um broche intelectual. Ele não tem aquele fogo. Há 12 anos você escreveu: não ria, São Paulo é a cidade do futuro, então ela tem que ser reinventada. Então, eu acho que São Paulo em São Paulo, o futuro é um tempo presente. Quando você fala com um paulistano típico, ele sempre está com uma ideia para fazer no seu futuro. É assim, pelo menos, que eu sinto a minha cidade. Toda vez que a gente estava num ambiente, estava num jantar, assim, com pessoas criativas, todo mundo tem um projeto na cabeça. Então, eu acho que a gente tem que... Você não acha que a antipatia do paulistano aparece muito fácil? Mas, vem cá, todo mundo que é assertivo e que é criativo, as pessoas acham que o brasileiro tem horror a gente assertiva. O brasileiro gosta do coitadinho, entendeu? Aquela coisa, a pessoa o falso humilde. Eu acho que o paulistano tem um caos nosso, mas a gente tem uma espécie de uma arrogância de um lugar em que lida com o futuro. Lamento, eu gosto de São Paulo, nasci aqui, eu acho que tem um jeito de ser paulistano que é um jeito assertivo. Você há 6 anos, São Paulo está criando um movimento de resistência. Em que pé vai isso hoje? Olha, eu acho que você pode encarar São Paulo de um jeito, aquela São Paulo dos chavões, do trânsito, da poluição, tudo isso, do Oscar Freire, mas tem uma outra São Paulo, que é São Paulo da resistência do dia a dia para a cidade não sucumbir. Quando você vai em comunidades pobres, vê as pessoas lutando contra a violência, se organizando. A taxa de homicídio em São Paulo caiu 80% em quase 15 anos. Quando você vai no Baixo Augusta, é das coisas mais lindas que eu conheço no mundo. Todas as tribos ali naquela rua se recuperando, travestis, prostitutas, homossexuais, os intelectuais do Unibanco. Você vê na cidade o caos urbano, mas com uma coisa ali de resistência. Então, tem uma coisa no dia a dia que você vai em qualquer lugar, é como se a cidade não arregasse diante do seu caos. Então, eu acho que aliás, a grande combinação de São Paulo é essa, é ter essa resistência no caos urbano. Daí que está surgindo uma inspiração para uma nova cidade. Esses autores da periferia te parecem a grande resistência? Não, você pega na periferia, você tem saraus na periferia de poesia. Jogam livros para as pessoas lerem. Quando você propõe um centro cultural no poder público, eles pensam em gastar milhões. Você vai na periferia, eles pegam um bar e fazem um centro de poesia. Gilberto Dimenstein, como se vai de ex-futuro rabino, educado em hebraico, a jornalista dos mais premiados desse país? Você sabe que quando eu tinha ilusão de ser um rabino, tinha essa coisa de Deus, é porque eu tinha uma sensação de que a palavra é uma fonte de mutação, uma fonte de vida. Só que eu achei que sendo rabino eu ia ter menos importância do que sendo jornalista e sendo educador. Então, para mim, o judaísmo tem uma coisa com a palavra
muito importante. Você sabe que, inclusive, você falar mal de uma pessoa, segundo as leis judaicas, é um pecado muito grande, que você mata a pessoa pela palavra. Então, essa coisa da palavra como fonte de mutação, é por isso que eu não consegui mais me identificar com aquele jornalismo só do furo, que eu ganhei e tal. Para mim, a palavra tem que ser uma escultura no ar que você fala e ela gera beleza. Então, o Roland Barthes tem razão quando diz que toda palavra é fascista? Não, isso eu não sei. Eu acho que toda palavra bem usada, ela é uma fonte de mutação. Eu me lembro, tem coisas minhas com teatro. Quando eu era menino, eu fui ver uma peça do Galileu Galileu, lá na oficina, com nem sei quem dirigia, era o Cláudio Moura Castro. Eu me lembro, eu era menino, fui sozinho. Sabe, aquelas palavras nunca mais me saíram da cabeça, da importância da solidão e da educação contra a coisa totalitária. Então, essas coisas vão ficando como se elas tivessem vida autônoma em você. Então, para mim... Texto de Otto Sarkis. Dimenstein, o repórter, chegou ao sucesso acabando com a festa dos corruptos. Onde foi isso? Não sei nem se é verdade. O que eu sei é o seguinte... Os corruptos acabaram? Quando eu cheguei em Brasília, eu era menino, e ainda com toda força da... E eu achava assim, tinha uma frase do Nelson Rodrigues que eu tinha parafraseado, assim, pessoal, eles não sabem, você pode não saber porque está batendo nesse pessoal aqui, mas eles sabem porque está apanhando. Então, a gente fez da sucursal de Brasília um grande centro de investigação, com grandes repórteres, e foi um momento auge da Folha para mim, meu auge, e foi uma coisa que a gente... Você não é o Nelson Rodrigues falando da mulher que sabe sempre que está apanhando? Só que eu não posso falar uma coisa como essa. Frase sua. O poder está a um passo da delinquência. Você sabe que eu já vi muita gente deixar muita coisa. Já vi gente deixar mulher, gente deixar o filho, gente deixar... Eu nunca vi ninguém deixar o poder, realmente. E o poder, você acaba ficando viciado. O poder é uma cracolândia, entendeu? A pessoa está num crack. Então, para ele manter o poder, às vezes, ele é capaz de fazer uma delinquência. Qual foi o grande autor que você descobriu e qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? O grande autor que eu descobri foi o Machado de Assis, que me ensinou aquele olhar... Não me ensinou a ver o mundo com olhar irônico, me ensinou a elegância do texto, me ensinou a coisa urbana, sabe, aquela coisa do Rio de Janeiro, uma visão cosmopolita, ele vivendo ainda num Brasil provinciano. Agora, o autor que eu acho que eu não descobri foi o Guimarães Rosa. Você fala assim, Gilberto, você tem 1 ano de vida aí, meu. O que você faz? Eu acho que eu vou ter que mergulhar na profundidade dele, que eu acho que eu nunca consegui mergulhar. Frase de um amigo seu. Gilberto Dimenstein acha que é um bom jornalista e deve isso ao fato de ser judeu. Explica. Você sabe que o fato de ser judeu me deu o seguinte, me deu uma vivência com a opressão. Sabe, essa coisa de você já nascer com um mundo da opressão do seu lado e você ter que entender a opressão, ter que entender o absurdo da opressão, do nazismo, da Inquisição. Eu sou de família sefaradita, também família esquenazi, eu nasci em 55, o Holocausto acabou em 45, sabe, essa ideia, e também combinado com a ideia da palavra. E o judeu tem uma coisa que é interessante, como o judeu vive à margem, você tem um jeito de ver o mundo às vezes diferente. Agora, sabe uma coisa que para nós é muito importante? Que o judeu é o único povo do mundo que foi unido por uma única coisa. O judeu foi unido por um livro. Um livro. O judeu se uniu durante que é a Bíblia. O judeu não tinha Estado. E os judeus se uniram por um livro. E você só consegue se conectar com a ideia de Deus se você for alfabetizado. Então, todo judeu é obrigado a lidar com a palavra, senão você não se conecta. Se você não fizer bar mitzvah, você não é homem, você não é adulto. Então, eu acho que essa coisa desse culto à palavra, o culto à educação, a ideia de conhecimento... Você acha que o judeu gosta de ser perseguido? Acho que não. Eu acho que ele gosta de trabalhar com a ideia da perseguição, de ser perseguido ou não. Porque todo judeu que você vê, aqueles grandes atores, Woody Allen... Todo judeu se sente perseguido? Eu acho que se sente. Até hoje tem um DNA da perseguição. Como é que você vê as coisas na Palestina? Não, evidentemente, eu defendo o Estado de Israel, no sentido de que eu acho que os judeus têm direito a um Estado. Agora, eu fico muito triste de ver, às vezes, o Estado de Israel fazendo coisas que, de alguma forma, nós, judeus, fomos vítimas. Eu acho que
é parte do compromisso judaico ajudar os palestinos a terem seu Estado. Quem maior mal causou ao mundo? O poder, a propaganda, as religiões ou os bancos? Acho que as religiões. Olha, nada matou mais na história da humanidade do que Deus. Se você for pegar as grandes guerras, as grandes opressões, e você vê hoje quanto ódio não se exala em nome de Deus. Na história da humanidade, quando você tem alguém falando em nome de Deus para salvar alguma coisa, pode se preparar que vem sangue atrás. Como é que você gostaria de morrer, Gilberto? Gostaria de morrer com a sensação de que eu deixei um projeto não feito. No hospital assim, não? Não, eu gostaria de morrer com essa sensação, olha, puxa, amanhã tinha uma reunião em que eu ia discutir uma coisa, entendeu? Digamos que haja reencarnação. Onde e como você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar na Vila Madalena, morando em São Paulo e podendo fazer da minha carreira um jeito de mudar o mundo. Não é falta de conhecimento do mundo isso? Não porque se você for, Gilberto, onde você gostaria de se aposentar? Tendo dinheiro, eu falaria Nova York, por exemplo. Ou então, podendo passar o outono em Paris. Mas se eu tivesse que voltar de novo e tivesse que ter o desafio da vida ter um significado, eu talvez voltasse para o meu bairro. Gilberto Dimenstein, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Qual foi a pergunta? O que eu me arrependo? Responda. Eu me arrependo de ter olhado com muita proximidade para quem não me via e não olhado com proximidade para quem me via. Bela resposta, hein? Você preparou. Agora, não preparei, eu não sabia como que eu preparei. Então, para terminar, eu queria que você olhasse para essa câmara e falasse tudo que você gostaria de ter falado em um determinado momento e não conseguiu. Eu acho que o Brasil só vai ser um país realmente civilizado, importante, um país que voa quando a elite brasileira, os políticos, a sociedade, colocar a ideia do conhecimento e da educação como uma questão de vida e de morte. Eu quero que as pessoas tenham urgência para a educação, assim como elas têm urgência em fazer um estádio para a Copa, por exemplo. Me dá uma vergonha ver que se consegue fazer um estádio para a Copa em 2 dias, e uma decisão, e a gente não consiga ter uma educação de qualidade. Eu acho que eu queria morrer, queria ir embora com a sensação de que o Brasil é um lugar em que coloca a importância do conhecimento em primeiro lugar. Última pergunta para você, para acabarmos a entrevista. Gilberto Dimenstein, o que é a vida? Você sabe que a vida é você subir num palco e saber o roteiro dela. Só isso para minha vida. Viver com significado é você subir. E a não vida é você subir num palco com os holofotes, uma plateia, não saber o que falar. Então daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Não tem fotógrafo hoje, mas também é bom que mesmo que fotografasse, isso aí eu publicasse se você morresse ou eu. A língua, como performance de toda linguagem, não é nem reacionária e nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é a proibição de dizer, é a obrigação de dizer. Da 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 da